Imagine que você acaba de entrar em um grupo novo e de repente alguém diz: para você fazer parte desse grupo de verdade, você precisa mudar sua dieta, sua cultura e até fazer uma cirurgia. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja entre os primeiros cristãos. Atos 15 relata o primeiro grande conflito do cristianismo, e esse capítulo é sobre como eles resolveram essa crise sem prejudicar a igreja. Até então, quase todos os cristãos eram judeus, mas Paulo e Barnabé começaram a pregar para os não-judeus, os gentios, e eles estavam aceitando a Jesus aos milhares. Tudo está muito bem até que alguns judeus vindos da Judéia chegam a Antioquia e começam a ensinar os irmãos que para ser seguidor de Jesus é obrigatório tornar-se judeu, seguindo todas as leis de Moisés, inclusive a circuncisão. Isso gera uma discussão tão grande entre Paulo, Barnabé e aqueles judeus que eles decidem, juntos com os outros irmãos, levar a questão para os apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E aqui nós vemos um princípio importante: a humildade de buscar conselho quando o assunto é maior que a nossa capacidade de resolvê-lo. O curioso é que Paulo e Barnabé não vão para Jerusalém reclamando da briga que ficou para trás. Eles atravessam as regiões da Fenícia e de Samaria, parando em cada comunidade cristã para contar como os gentios estavam se convertendo. E o texto diz que isso traz grande alegria a todos os irmãos. Eles focam no que Deus estava fazendo, nas vidas transformadas, em vez de focar apenas no problema teológico. Ao chegarem a Jerusalém, eles são muito bem recebidos pelos membros da igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Essa recepção mostra que, apesar das divergências, ainda há unidade e respeito institucional. Eles então passam a relatar as grandes coisas que Deus tinha feito através deles, apresentando evidências práticas, ou seja, os frutos, para embasar a discussão doutrinária que viria a seguir. Entre os ouvintes estão alguns fariseus que haviam se tornado cristãos, mas que ainda traziam consigo toda a bagagem cultural e rigorosa do farisaísmo. Eles se levantam na reunião e apresentam duas condições obrigatórias para os novos convertidos gentios: a circuncisão, que era o sinal físico da aliança de Deus com Abraão, e a obediência à lei de Moisés, que implicava seguir todas as centenas de regras alimentares e rituais do Antigo Testamento. O clima fica tenso e os apóstolos e presbíteros se reúnem para examinar a questão. Três manifestações principais trouxeram a solução. Primeiro, Pedro lembra a todos que Deus não faz distinção de pessoas e que a salvação é pela graça, não por esforço humano. Depois, Barnabé e Paulo trazem evidências práticas dos milagres entre os gentios. Por fim, Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja local em Jerusalém, dá o veredito final, citando os profetas para mostrar que o plano de Deus sempre incluiu todas as nações. A decisão foi libertadora. Ninguém iria dificultar a vida dos gentios que estavam se convertendo aos montes. Bastava que observassem 4 práticas. Primeiro, abster-se das coisas contaminadas pelos ídolos, ou seja, comer carne que havia sido oferecida em sacrifício nos templos dos deuses pagãos. Segunda, abster-se das relações sexuais ilícitas ou da imoralidade. No mundo greco-romano, o sexo fora do casamento ou ligado a rituais nos templos era visto como normal. A igreja, então, reafirma que o padrão moral de Deus para a sexualidade é diferente. Não era uma regra judaica, mas um princípio universal. A terceira prática era abster-se da carne de animais sufocados, uma referência ao animal que era morto sem que o seu sangue fosse drenado. Em quarto lugar, abster-se do sangue, que também envolvia o consumo direto de sangue, que era comum em alguns rituais pagãos.
Agora, vamos entender o porquê dessa resolução. A questão da idolatria e da imoralidade sexual não cria qualquer problema em particular, pois estas pertencem ao campo da lei moral de Deus. O senso moral que reside no ser humano condena esses e outros atos, ainda que ele mesmo os pratique. Mas sobre a questão dos alimentos, a carne sufocada e o sangue, é preciso entender que, historicamente, isso não era apenas uma regra dietética, mas uma ponte cultural. Para os judeus, o sangue era sagrado, pois representava a vida. Já para os gentios, era comum comer animais sem drenar o sangue. Se os cristãos gentios continuassem com o mesmo hábito, os cristãos judeus nunca aceitariam sentar-se à mesa com eles para a ceia do Senhor ou outras refeições comunitárias. A decisão de Atos 15 foi um exercício de empatia. Os gentios abririam mão dos seus hábitos alimentares para não escandalizar os irmãos judeus, enquanto os judeus abririam mão da ideia de exigir que os irmãos gentios cumprissem a lei de Moisés para serem salvos. Paulo trata desse problema claramente na carta aos Romanos. Após a reunião, a comitiva formada por Paulo, Barnabé e 2 representantes oficiais, Judas e Silas, desceu para Antioquia para entregar o veredito escrito em uma carta. Ao enviar Judas e Silas, que eram líderes respeitados em Jerusalém, a igreja garantiu que a mensagem era oficial e que não havia vencedores ou vencidos, mas sim uma decisão unânime entre o Espírito Santo e a liderança da igreja. Ao chegarem em Antioquia, eles reúnem toda a comunidade e leem a carta que continha a decisão do concílio. E o impacto foi imediato. Os cristãos gentios ficam extremamente alegres e consolados. E o motivo dessa alegria é que eles não precisam se tornar judeus ou passar pela circuncisão para serem aceitos por Deus. A carta traz liberdade espiritual e remove o peso da dúvida que havia sido plantada pelos fariseus. Judas e Silas, que também eram profetas, não se limitam a entregar a carta. Eles passam um tempo com a igreja, consolando e fortalecendo os irmãos com muitas palavras. Depois de algum tempo, eles se despedem dos irmãos para voltarem a Jerusalém, embora alguns manuscritos indiquem que Silas tenha preferido ficar em Antioquia. Enquanto isso, Paulo e Barnabé continuam focados na sua missão principal: ensinar e pregar a palavra do Senhor para o povo daquela cidade, contando com o apoio de muitos outros irmãos que também serviam ali. Alguns dias depois, Paulo sugere a Barnabé que voltem para visitar as cidades onde haviam pregado na primeira viagem, para ver como os irmãos estão. Barnabé concorda, mas insiste em levar João Marcos. Mas Paulo se opõe totalmente, porque João Marcos havia abandonado a equipe na Panfilha durante a primeira viagem e não havia completado o trabalho. Para Paulo, que é pragmático, a missão exige alguém de confiança inabalável. Para Barnabé, o jovem merece uma segunda chance. E a discussão entre eles se torna tão áspera e intensa que não chegam a um acordo. O resultado é a separação da dupla. Barnabé pega João Marcos e navega para Chipre, e Paulo, escolhendo Silas, o líder que veio de Jerusalém, parte por terra em sua segunda viagem missionária. Mas Deus usa esse episódio para multiplicar a missão. Em vez de apenas uma equipe missionária, agora há 2 equipes pregando o evangelho e fortalecendo as igrejas. Atos 15 nos ensina 3 lições básicas. A primeira é que a essência é a graça de Deus. No momento em que colocamos regras humanas como condição para a salvação, estamos minimizando o sacrifício da cruz. Segunda, unidade não é uniformidade. Eles não pediram que os judeus virassem gentios, nem que os gentios virassem judeus. Eles permitiram as diferenças desde que o foco fosse Jesus. E a terceira lição é que a paz exige renúncia. Para viver em comunidade, às vezes precisamos renunciar a direitos ou preferências pessoais em favor do bem-estar do próximo. Atos 15 nos ensina que o amor é a interpretação final de qualquer lei. E a frase para reflexão de hoje é:
Que a nossa fé seja inegociável em relação a Cristo, mas que o nosso amor seja flexível em relação ao próximo. Afinal, a mesa não é nossa, é dele, e ele convidou a todos. Portas trancadas, terremotos na madrugada e vidas transformadas. Atos 16 é o capítulo das reviravoltas. Se você precisa de uma dose extra de coragem e quer entender como Deus age no inesperado, você não pode perder o capítulo de amanhã aqui no canal Bendito. Até lá.